Irmãos, essa semana o Trump, né, ele coloca aí em xeque a questão da lei Magnitsky, né? E Olavo de Carvalho, ele falou que a única forma, isso é uma frase de Olavo de Carvalho, né? Que a única forma de paralisarmos o comunismo é através da lei Magnitsky. E a gente acredita, pelo previsto aí, essa semana eles irão aí desmoralizar o Alexandre de Moraes mundialmente, né? O Figueiredo postou, o Alan dos Santos falou, que essa semana vai vir bomba mundialmente contra o Alexandre de Moraes. Então, está todas as opções na mesa de Donald Trump. A partir de agora, está todas as opções para ele tomar, né? Está entre elas aí a ligação o desligamento do GPS, que quebraria a soberania nacional. É um absurdo, né? O Brasil não ter um sistema de GPS, como é um absurdo o Brasil não ter uma refinaria de petróleo. Então, assim, e a gente vê o Lula, eu vi uma reportagem, até acha para mim, Malmiros, que no meio de toda essa turbulência, o Lula está indo no Chile para articular uma ação na América Latina contra Trump. Meu Deus. É só Deus, né, irmãos? Então, as coisas caminharam para um nível muito rápido e lembrando que sexta-feira o Congresso Nacional e o Senado entraram em recesso. Então, assim, os senadores e deputados só vão voltar dia 4 de agosto. E até lá, muita água vai passar por debaixo dessa ponte. Tem muita coisa que vai acontecer. Então, para você entender, né, o que é a lei Magnitsky, aliados do deputado federal Eduardo Bolsonaro relataram ao analista da CNN, Caio Junqueira, que deve ocorrer sanções contra o Brasil na próxima semana. Aliados, deputado federal, relatam ao analista, tal. Na sexta-feira, dia 18, o secretário americano Marco Rubio anunciou pelas redes sociais a revogação de vistos de Alexandre de Moraes e seus aliados no tribunal. Veja que o Pacheco e o Lewandowski também perderam o visto americano. Para você ver, irmãos, que esse povo já está tudo investigado. E eu digo que a América já sabe de tudo e quem são, né? Veja que o Alcolumbre e o Mota, eles querem criar uma comissão de deputados, o Eduardo Bolsonaro fala, eles estão querendo levar o Alckmin para conversar na América, e o Eduardo Bolsonaro já disse, não traga o Alckmin que vocês não vão ser bem atendidos, porque o Alckmin declarou apoio ao Irã, o Alckmin declarou apoio ao Hamas, o Alckmin fez muita coisa que só Deus. Aí, veja bem, segundo os bolsonaristas, entre as opções na mesa do presidente americano está a aplicação da chamada Lei Magnitsky. O diretor executivo Eurásia
avaliou a tensão, tal. O que é a lei? A lei é um dispositivo da legislação americana que permite que os Estados Unidos imponham sanções econômicas a acusados de corrupção ou grave violações ao direito humano. Aí está lá, ó, aprovada durante o governo Barack Obama em 2012, a lei prevê sanções como bloqueio de contas bancárias e de bens em solo norte-americano, além de proibição de entrada no país. A legislação foi criada após a morte de Sergei, advogado russo que denunciou um esquema de corrupção envolvendo autoridades de seu país e morreu em uma prisão de Moscou em 2009. Inicialmente, a lei tinha como foco punir os responsáveis por sua morte. Porém, em 2016, uma emenda ampliou seu alcance, permitindo que qualquer pessoa envolvida com corrupção ou abuso contra direitos humanos pudesse ser incluída na lista das sanções. Quem pode ser punido? Para que sanções sejam aplicadas contra indivíduos estrangeiros, o presidente dos Estados Unidos deve apresentar provas confiáveis de infrações, incluindo execuções extrajudiciais, tortura ou outras violações graves dos direitos humanos. Essas medidas podem ser impostas a agentes que reprimem denúncias de corrupção e cerceiam liberdades fundamentais ou atuam contra eleições democráticas. Funcionários de governos e seus associados podem ser sancionados caso estejam envolvidos em esquemas de corrupção significativa, com desvios de recursos públicos, suborno e lavagem de dinheiro. Além, lei também prevê punições para quem financiar ou apoiar materialmente essas atividades ilícitas, gerando que o responsável seja impedido de movimentar bens e acessar sistema financeiro dos Estados Unidos. Os alvos da Lei Magnífica são incluídos na lista de cidadãos especialmente designados e pessoas bloqueadas do agente de controle de ativos estrangeiros. E aí vem um monte de questões. Agora, só para você entender, irmãos, o negócio é tão sério que pode impedir o Supremo Tribunal Federal, os 9 ministros que foram perder o seu visto, se todos entrarem na lei Magnitsky, eles podem perder acesso ao Gmail, a Microsoft, eles podem perder acesso a tudo que envolve empresas americanas. O que isso significa? Significa, meus irmãos, que as pessoas elas irão, por exemplo, o ministro do Supremo deu risada e disse, a gente tem Paris. Mas se eles for voar, só para você entender a lei, eles irão voar para Paris, certo? Com a lei, se a empresa que vai levá-los, elas têm ações americanas, a empresa não leva porque ela pode ser multada pelo governo. Então, qualquer pessoa, presta atenção, qualquer pessoa que fornecer serviço, qualquer empresa que fornecer serviço americano a alguém que está sobre a lei Magnitsky, ela é punida e pode levar multa de bilhões. Bilhões. Então, isso já aconteceu em uma corte internacional, eu vi isso, que eles foram... é um tribunal, né, que... Eu quero achar aqui...
por querer punição ao Benjamin Netanyahu. Olha só. Olha só. Só para vocês entenderem. A lei Magnitsky, ela foi utilizada em um tribunal, está na revista Veja, vou mostrar aqui para vocês, só para vocês verem. A ideia, qual é a ideia? Olha lá, o tribunal que ordenou a prisão de Netanyahu é alvo de Trump. O presidente americano decretou e impôs sanções à corte. O presidente dos Estados Unidos, deixa eu ver a data disso daqui, foi em fevereiro desse ano. Donald Trump assinou um decreto nesta quinta-feira que impõe sanções ao Tribunal Penal Internacional. Os documentos justificam a medida como argumento que a corte promove ações ilegítimas e infundadas contra os Estados Unidos e seus aliados próximos a Israel. Trump se encontrou nessa semana com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Segundo a agência Reuters, a medida impõe sanções financeiras e de vistos a indivíduos que auxiliam nas investigações do TPI sobre cidadãos americanos ou aliados do país. Ativos dessas pessoas serão congelados e elas não poderão viajar aos Estados Unidos. Um anexo ainda a ser publicado deve listar o nome de alvos. Nenhum dos dois países, Estados Unidos e Israel, reconhece a jurisdição do TPI e as duas nações são democráticas próprias com forças armadas que aderem estritamente às leis da G, diz o texto. Em novembro passado, o TPI emitiu mandado de prisão contra Netanyahu. Então, o que acontece? Lá no Tribunal Penal Internacional, o juiz foi sancionado, e presta atenção, eles não conseguiram mais acessar e-mails. No Tribunal Penal Internacional que condenou Netanyahu, e sabe o que aconteceu lá? Presta atenção. O juiz e os seus aliados, eles ficaram isolados porque ninguém queria mais falar com esse povo, porque parece que eles se tornaram leprosos. Todos sobre investigação do governo americano, sem acesso a dinheiro, a banco, e todos ficaram com medo de se envolver com a corte. Com a corte. Então, o que isso significa, irmãos? Se eles colocarem o Xandão e todos esses, que olha só os nomes, né? Alexandre, até o exato momento, né? Alexandre de Moraes, Paulo Gonetti, que mandou prender Bolsonaro, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Andrei Rodrigues, Fábio Schochor, Ricardo Lewandowski e Rodrigo Pacheco. Se todos forem punidos com a lei Magnitsky, vai haver um racha. E aí eu digo o seguinte, se o Congresso Nacional e os senadores não entrarem com impeachment contra esses ministros, presta atenção, irmãos, vai vir deputados e senadores que apoiam que Alexandre de Moraes vão entrar na lista. É por isso que Olavo de Carvalho, ele disse que a única forma de conter o comunismo é a lei Magnitsky. E aí, irmãos, eu vou dizer para você, se qualquer pessoa levantar a bandeira e declarar apoio a Alexandre de Moraes e todos que já estão com o visto cancelado, e se todos receberem e começarem a levantar-se a favor deles, todos serão sancionados pelos Estados Unidos. E aonde os Estados Unidos vai tocar? É no bolso dos
dos comunistas. Olha que coisa incrível, irmãos. É por isso que todos vão se afastar. Por que todos vão se afastar? Todos irão se afastar porque não querem perder os seus bens e seus dinheiros. Então, o negócio vai vir com tudo. O irmão Miso mandou aqui, ó, uma questão do direito, né? Olha lá, o resumo da Lei Magnitsky. Inicialmente promulgada nos Estados Unidos em 2012, representa um marco na evolução das sanções internacionais, introduzindo o conceito de punições direcionadas a indivíduos responsáveis por violações de direitos humanos e corrupção. Este artigo examina a história da origem da legislação desde o caso de Sergei Magnitsky até a sua expansão global. Por meio de uma análise histórica e jurídica, implora-se como lei emergiu como resposta a abusos específicos na Rússia e evoluiu para um instrumento de política externa aplicável em escala mundial. Então, aí vem aqui, ó, a origem da história, né? No início do século XXI, a comunidade internacional enfrentava um dilema crescente: como punir graves violações de direitos humanos e atos de corrupção sem recorrer às sanções econômicas amplas que prejudiquem populações inteiras. A resposta emergiu com a Magnitsky, em 2012, uma legislação americana que abriu caminho para sanções individualizadas, frequentemente descrita como uma pena de morte financeira, devido ao impacto devastador sobre os alvos. Então, para vocês entenderem, para Donald Trump não punir a nação brasileira inteira, ele vai vir punindo quem está aí a favor da tirania, né? E aí a questão envolve direitos humanos, irmãos, porque nós temos idosos, nós temos mãe de família, réus primários condenados a 14 anos de prisão por causa do dia 8. Nós temos a questão da tornozeleira no ex-presidente, nós temos presos políticos, nós temos exilados no Brasil, nós temos redes sociais bloqueadas, e aí o bicho vai pegar. Eu acredito, irmãos, que esse povo não vai conseguir ir para a Europa, não vai conseguir mais ir para lugar nenhum. Talvez vão para Cuba, né? Eles vão poder ir para Cuba, vão poder ir para a Rússia, vão poder ir para a China. Mas eu acredito que as famílias dos ministros, do senador Pacheco, não estão felizes, né? Porque não vão poder mais ir para os Estados Unidos. Então, existe aqui a questão do caso, a lei. Aí, olha só, a expansão para uma ferramenta global. A limitação da lei origina-se em casos usos, tal. A lei, em suas diversas versões nacionais e internacionais, é uma legislação inovadora que busca responsabilizar indivíduos por violações de direitos humanos e corrupção significativa. Mais do que uma simples norma jurídica, ela reflete princípios éticos, jurídicos e políticos que moldam sua concepção e funcionamento. Este artigo explora. E aí vem, ó, por exemplo, permite identificar e punir torturadores, corruptos ou repressores sem depender de processos judiciais longos ou da cooperação de seus governos. Isso reforça a mensagem de que a impunidade não será tolerada, independentemente da proteção estatal. E aí vem aqui, que só para você entender, né, para resumir, irmãos, a Lei Magnitsky é a cadeira elétrica de toda a finança de um cidadão. E outra coisa muito interessante sobre essa lei é que essa lei, irmãos, ela não pega empresa, ela pega CPF. Ela congela tudo que a pessoa tem. E congela a pessoa de utilizar qualquer mecanismo que utilize empresas americanas.
Então, agora,